Que Deus abençoe a todos quantos ouvirão esta pequena meditação. Eu gostaria de intitular este pequeno tempo desta mensagem como a pregação do medo. Antes de entrar profundamente neste assunto, eu quero iniciar aqui com uma escritura que está aos Efésios, que é bastante conhecida, capítulo 4, a partir do verso 10. Eu vou ler o 10, 11 e 12, que diz assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, nós observamos aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo deu esses dons para esses verdadeiros pregadores, que na realidade a preocupação deles, o desejo do coração que está nesses homens, é de preparar, dar continuidade na mensagem do Filho do Homem, para aperfeiçoar, o corpo de Cristo, que é a noiva do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que Deus tem vindicado, tem nos prometido o profeta Elias para esses últimos tempos, que nos traria a mensagem do Filho do Homem. Por que mensagem do Filho do Homem? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem prometeu. E quem é o Filho do Homem? Jesus disse isso em São Mateus capítulo 24, verso 37 ao 39. Ele disse assim, olha: E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Está vendo? Na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Que vinda do Filho do Homem é essa? É o tempo que nós estamos vivendo agora. E quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é Cristo. É o Espírito Santo. Ele é o Filho do Homem. E ele diz que nos últimos dias seria assim. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento. Quer dizer, casando, largando, casando com outra, largando, casando com outra. Homens tendo 2, 3, 4 mulheres, toda viva aí. Mulheres também, largado do marido. Homens colocando a mão, fazendo casamento 1, 2, 3 vezes, passando por cima da palavra de Deus e dizendo serem homens de Deus, negando a palavra de Deus e dizendo ser homem de Deus. Interessante, né? Irmão Julinho, o que isso tem a ver com a pregação do medo? Nós vamos chegar lá. Estou procurando mostrar que os verdadeiros homens de Deus, eles não pisam em cima da palavra de Deus. Eles não negarão nem uma vírgula desta palavra. E nem desta mensagem do Filho do Homem. Porque quem falou na boca de nosso amado profeta William Marion Branham, eu falo e continuo falando e repetindo, e todos que têm aceitado esta mensagem, têm tido essa revelação, sabem disso. Que quem pregou essas mensagens que nosso profeta pregou, foi o Filho do Homem, usando aquele vaso, falando na boca dele. E ele nos disse, nos advertiu, que a fé para o rapto está nas mensagens. Então nós sabemos que os verdadeiros homens de Deus, que estão pregando uma mensagem para aperfeiçoar, para preparar, dar continuidade na preparação da noiva, do corpo de Cristo, estarão pregando esta mensagem ao pé da letra, como o nosso profeta pregou. Ele nos advertiu: diga somente o que está na mensagem. Não foi eu quem preguei esta mensagem. Eu fui somente o vaso
que ele usou, a boca, a voz que ele usou. Ele disse: eu não sou o filho do homem. O filho do homem é Cristo. Eu fui somente o vaso que ele usou. E nós cremos assim. Os eleitos de Deus creem assim. Bom, vamos dar continuidade no meu assunto, que é pregação do medo. Por que eu estou dizendo isso, pregação do medo? Porque nós temos visto que tem pastor que pregam medo para as pessoas. E nós sabemos que o único que coloca medo nas pessoas é o diabo. O profeta tem ensinado isso, nós temos visto isso. O único que coloca medo nas pessoas é o diabo. Coloca medo de que maneira? Se fulano ficou doente lá, ficou doente porque saiu do meu ministério, tocou no meu ministério. Se houve algum problema familiar, conjugal, teve problema lá porque se afastou do meu ministério. Se morreu, porque morreu, teve uma morte precoce porque abandonou meu ministério. Como se fosse um Deus. Oh Deus, que Deus tenha misericórdia dessas mentes pequenas. Aí chegou até a citar a escritura, né? Que diz lá: não toqueis os meus ungidos, e nem fazeis mal ao meu profeta, aos meus ungidos. Aí muitas pessoas pensam que quando está falando dessa escritura, está pensando que está falando de ungido para pregar, de ungido para cura divina, de ungido para levar o povo a um auge, né, emocional. Olha que unção. Não é dessa unção aí. Não é esse tipo de ungido que a escritura fala. Esses ungidos são os verdadeiros eleitos de Deus que tem Cristo dentro das suas almas, que tem o Espírito Santo fazendo morada, ou que não tem ainda, está sendo preparado para isso. Está sendo ensinado de acordo com a palavra para se preparar para receber a terceira etapa da graça, que é a vida de Cristo dentro deles. Os eleitos receberão. A hora que o último eleito entrar em Cristo, que quer dizer receber o Espírito Santo em sua vida, ser selado na alma com o Espírito Santo, se dará o arrebatamento. É desses ungidos que Cristo fala. Porque ungido para pregar, para curar os enfermos. Nós sabemos que muitos, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que muitos naquele dia chegarão diante dele: ó Senhor, nós pregamos em teu nome, fizemos maravilhas, curamos enfermo. E qual vai ser a resposta? Apartai-vos de mim, maldito, porque praticais iniquidade, eu não vos conheço. Os tais Jesus nem conhece. Então vocês observam que desses ungidos que o Senhor fala nas Escrituras, que está ali em Salmos 115, verso 5, se eu não me falha a memória, eu creio que é isso mesmo, Salmo 105, verso 15, e 1 Crônicas, 16, verso 22. Não toqueis os meus ungidos, os pequeninos do Senhor, os seus eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo. Gente, não se engana pensando que é pregador não, porque muitos deles vai receber essa resposta de Jesus: apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Pregar o evangelho, teve dom para curar o enfermo, levar a pessoa. Não que ele tem um dom para ser um curador. Ele tem um dom para estimular a fé da pessoa, para a pessoa receber a cura. Porque homem nenhum é curador. Curador é só Deus. E nós temos aprendido que o nosso Senhor Jesus Cristo já conquistou tudo no madeiro do Calvário. A nossa saúde, venceu as enfermidades, conquistou a salvação para nós, nos livrou do inferno. Então nós só temos que crer e receber. Então o papel do pregador é levar a pessoa a Cristo, a estimular a fé dela, a crer no que o Senhor Jesus Cristo fez. Porque se ela não tiver fé para receber cura, ela não é curada. E cadê o poder de cura no homem? Quantos que estão em torno desses homens aí? 10, 20, 30 anos e até hoje, enfermo, doente. Então se as pessoas
é acogitada, né? Perseguida pelo diabo, passa por privações, provações na vida, se é por causa de não estar fazendo parte desses ministérios, e as pessoas que estão em torno desse ministério? Casando, se separando, casando de novo, porque o próprio homem coloca a mão em cima e faz o casamento, tanto de homem como mulher, 2, 3, 4, 5 vezes, porque está no ministério, ó, eu posso, eu sou... Misericórdia, gente, vamos acordar para a realidade. Então ninguém fica doente? Quantos? 10, 15, 20 anos. Toda vez que tem uma fila de oração, está na fila de oração e a doença nunca que sai? Continua doente? Por quê? Não era para ter ninguém doente. Não era para ter ninguém se separando. Não era para ter mais ninguém sendo perseguido pelo diabo, passando privação, perseguição injusta. Por isso que eu estou dizendo que isso é pregação do medo. Coloca medo nas pessoas, por quê? Qual é o motivo de colocar medo nas pessoas? Se afastar do meu ministério, olha lá, se afastou do meu ministério, ficou doente. Olha lá, se afastou do meu ministério, morreu. Se afastou do meu ministério, olha lá, se separou do marido, o marido largou, a esposa largou, separou do meu ministério. E aí? E os que estão em torno de si? Quer ver, tá em muitas situações piores aí. Isso aí não é pregação do medo? E quem coloca medo nas pessoas? Quem coloca medo nas pessoas é o diabo. O Espírito de Deus, ele não coloca medo nas pessoas, não. Ele encoraja as pessoas a prosseguir, a lutar. O que o Senhor Jesus Cristo diz para nós? Tem de bom ânimo, vocês terão uma vida maravilhosa, não ficarão doentes, não sofrerão perseguições, terão uma vida abastada. A vida de vocês será mil maravilhas. Não foi isso que ele disse, não. Não foi isso que ele disse. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci, vocês também vencerão. No mundo tereis aflições, serão perseguidos, maltratados. Olha o que fizeram com o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ué, então ele fez o que? Ele se afastou de algum ministério, por isso que ele estava sendo perseguido daquela maneira? Foi açoitado, né? Injuriado, maltratado. Meu Deus, o maior sofrimento do mundo o nosso Senhor sofreu. Perseguições. Por quê? Ele foi amaldiçoado porque não ficou no ministério daqueles fariseus, né? E os nossos irmãos do passado? Deixa eu ver a escritura aqui. Aos Hebreus, né? Aos Hebreus, capítulo 11. Deixa eu ler a escritura aqui, só para nós entender isso aqui. Hebreus, capítulo 11, no versículo 36 ao 38. Eu marquei essa parte aqui. Veja bem, ó. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, foram cerrados, foram tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram promessas, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E esses irmãos aqui? Firmes na fé, amando a palavra de Deus, fazendo tudo que era correto, obedecendo a palavra de Deus ao pé da letra, sofreram tudo isso aqui. Agora me diz uma coisa. Agora vocês não acreditam que aqueles fariseus daquele tempo não diziam a mesma coisa? Colocando medo nas pessoas? Ela está passando aquilo lá, ó, porque saiu do nosso ministério, da nossa sinagoga. Estão sofrendo lá, perseguição. Se estiver na nossa sinagoga, não estaria.
Se tivesse na nossa igreja, não estaria. Ué, vocês pensam que não falaram a mesma coisa? O diabo é o mesmo. Os homens morrem. Mas o espírito maligno ainda continua. Ele vai ter um fim, mas por enquanto, ele continua com seus ardis. Ele continua suas perseguições. E os filhos de Deus continuam sendo provados. Agora vocês pensam que naquele tempo lá, esses irmãos não foram chotados do mesmo jeito? Os pastores dele lá colocando medo nos que estavam em torno dele para não sair de perto deles? Com medo, colocando medo nas pessoas. Qual é o motivo desses homens colocarem medo nas pessoas? Tem medo do quê? Das pessoas se afastarem porque está havendo muitos erros e perderam os seus dízimos? Ou tem medo que as pessoas criem coragem e comecem a falar as verdades escondidas? Porque nós sabemos disso. Tem muitos homens em cima do púlpito aí, ó, pecador, fez tanta coisa errada e está escondendo aí atrás de uma pelinha de ovelha. Mas só que o favorecimento do ganho é muito forte, né? Então a única maneira de poder segurar as pessoas é colocando medo mesmo. E sabe que nós estamos vivendo um tempo que o diabo coloca medo nas pessoas, as pessoas são tudo medrosas, a maioria. Mas quem dá coragem é Deus. Os filhos de Deus não tem medo de falar a verdade não, de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer. Quem fica com raiva e persegue os filhos de Deus por falar a verdade é o diabo. Ele não gosta das verdades. Ele detesta quando ele é desmascarado. Se tem um que detesta ser desmascarado é o diabo. Ele não gosta de ser desmascarado não. E os filhos de Deus não tem medo de desmascarar o diabo não. Ele pode vir do jeito que quiser. Ele continuará sendo desmascarado. Porque os filhos de Deus creem na verdade. E luta por ela. Para vivê-la, né? O que é que nosso profeta tem nos ensinado na mensagem? Eu não quero demorar muito nesse assunto não. Porque não há necessidade de ir tanto. Mas eu quero me firmar na palavra de Deus. Do que o nosso profeta tem ensinado na Bíblia. Porque o que nós temos visto aí, essas pregaçãozinhas de medo, colocando medo nas pessoas, para quê? Para segurar. Veja o que o irmão Brana fala aqui, ó. Nas mensagens das eras, a era de Laodiceia, na página 297. O irmão Brana diz aqui num parágrafo aqui. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2, ó. E também houve entre vós, entre vós, o povo, falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores. Haverá, continuará havendo, falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, muitos vão seguir mesmo, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Veja, 2 Timóteo, capítulo 4, 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que está mostrando aqui? Que ia chegar um tempo que o povo não ia se importar muito com a verdade, com esta mensagem não. Eles iam amontoar para si, as próprias pessoas amontoariam para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme o seu ego, seu medo de vida, né? A forma que está vivendo, ó, o pastor ali, ele é bonzinho, né? Ele é bonzinho. Aquele ali sim, olha lá, ó, né? Não deu certo com a minha esposa, né? Mas a Bíblia ensina uma coisa, mas ele é sacerdote, ele está falando que pode, né? Então eu vou ficar com o que ele está falando, né? Está indo de acordo com o que a pessoa quer, né? Tem pastor para todo gosto, que não fazem parte do quintuple de Efésios que Deus deixou. Porque os pastores deste quintuple de Efésios, os verdadeiros pastores, de onde doer, eles ficarão com a verdade. Eles não vão colocar a alma das pessoas e tampouco a dele no inferno por causa de dinheiro, não. E por causa de posição também, não. Os verdadeiros não vai fazer isso, não. Eles ficarão com a verdade. E com esta mensagem ao pé da letra como ela é. Por isso que a maioria desses homens que diziam crer na mensagem do irmão Brana, hoje estão negando ela. Por quê?
Porque ela mexe mesmo no calo desses homens, nos erros deles. Por isso que eles odeiam essa mensagem que quer fazer o povo odiar também. Deixa eu continuar aqui. Então, porque virá tempo trabalhoso, né? E as pessoas desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Em 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, em cada caso, você notará que um falso profeta é aquele que está fora da palavra. Gente, o nosso irmão Brana nos ensinou. Se um pregador estiver pregando 99,9%, você está entendendo? E 1 só por cento fora da palavra, ele é um falso. Ele é um falso. 1% fora da palavra, ele é falso. Como que nós vamos descobrir que um homem é falso? Com todos os dons, toda a eloquência, todas as citações de mensagem, de Bíblia que ele fala que ele é falso. Ele vai negar a palavra de Deus em algum ponto. É só através da palavra que você conseguirá descobrir os falsos profetas, os falsos pregadores, os falsos com a mensagem do profeta na mão, dizendo que crê nela, mas negando a Bíblia, negando o profeta, negando esses ensinamentos profundos. Então continua, veja. Tá vendo? Você notará que um falso profeta é aquele que está fora da palavra. Assim como lhe mostramos que o anticristo significa antipalavra, assim também estes falsos profetas significa antipalavra. Vê? Esses falsos profetas vêm pervertendo a palavra, dando-lhe um significado que convém aos seus próprios objetivos diabólicos. Mas como que você vai ter medo de mostrar isso aqui para o povo? Tá vendo? Você já notou como as pessoas que desencaminham outras mantêm-nas bem perto de si mesma pelo medo? Tá vendo aqui? O que o irmão está dizendo? Que esses pregadores que desencaminham as pessoas da verdadeira palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor, segura as pessoas em torno delas colocando medo. Que tipo de medo? O que eu já citei no começo ali. Vamos ver o que o profeta diz. Eles dizem que se as pessoas não fizerem o que eles dizem, ou se forem embora, então resultará destruição. Tá vendo? Se vocês não fazer o que eu estou falando, o que eu estou pregando para vocês aqui, o que eu estou pregando aqui é tudo a verdade. E se os que saem do meu ministério, olha lá para vocês verem o que está acontecendo com eles lá. E as pessoas estão tão cegas que não conseguem olhar em torno de si. Que às vezes a pior coisa está ali em torno de si, ali, não consegue enxergar. Mostra um ou outro lá fora, enquanto tem centenas em torno ali passando coisas pior e não consegue enxergar. Você vê que como é que o diabo cega as pessoas? Olha aqui o nosso profeta dizendo aqui, ó. Vê? Então resultará em destruição, colocando medo nas pessoas. Sai afastado do meu ministério, olha lá o que aconteceu com fulano, ó. Eles são falsos profetas, pois um verdadeiro profeta sempre conduzirá para a palavra e vinculará as pessoas a Jesus Cristo e não dirá às pessoas para temê-lo ou o que ele diz. Amém? Pregaçãozinha de medo. É para isso, colocando medo nas pessoas. Mas para temer o que a palavra diz. Para temer o que Cristo diz para temer. Vocês estão vendo aí? Tá vendo? Notem como essas pessoas são iguais a Judas. Estão empenhadas em dinheiro. Esse é o que o nosso profeta está dizendo. Agora, se você tem aceitado este mensageiro como teu profeta, se você tem crido que foi o próprio Cristo quem falou essas verdades aqui, você tem que dar crédito a isso aqui. Porque não pensa você, se você ficar grudado com determinados homens aí pisando na palavra de Deus, você vai escapar do juízo do Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso.
um cego guiando, outro, ambos vão cair no mesmo buraco. Então a gente tem que pedir a misericórdia de Deus e que Ele dê coragem para nós. Que tire esse medo do diabo aí, de ficar agarrado nesses homens aí com medo, não. Não pensa que vai acontecer nada com você, não. Bem pelo contrário, já está acontecendo se você dá lugar para isso aí. Você vai cair no mesmo buraco. Se você não pular fora desse barco furado aí. Esses ministérios falidos. Isso é ministério falido. Isso daí não é ministério vindicado por Deus. Eu estou falando que o profeta está dizendo aqui, ó. Não é ministério vindicado por Deus. Eu não temo dizer a verdade porque eu estou grudado nessa mensagem aqui. Mombrana diz, diga somente que está na mensagem. Eu sou responsável pelo que está aí. Foi Cristo quem disse. Eu vou temer o quê, então? Na página 303 dessa mensagem ainda, a era de Laodiceia, Mombrana diz assim, ó, eles são pobres. Ora, evidentemente, isso significa pobres espiritualmente. O sinal desta era, enquanto ela se encerra, é maiores e melhores igrejas, com mais e mais pessoas, com mais e mais manifestação do que supõe ser demonstrações do Espírito Santo. Porém, os altares cheios, os dons do Espírito em operação e extraordinária assistência, não é a resposta de Deus. Porque os que vêm ao altar, muito raramente permanecem para continuar com Deus. Tá vendo? O irmão está falando que isso aí não é resposta de Deus, não. Monte de dom, e aquela coisa, aquela agitação, e campanha para lá, campanha para cá, campanha para lá e tal. E a hora que acaba aquilo ali, o povo volta pedalar a mesma coisa, volta no mesmo ponto que está de novo. Não se afirma com Deus, por quê? Porque não tem palavra. Não tem mensagem de preparação, de ensinamento, de correção. É a palavra de Deus que segura o eleito. Porque o eleito, a alma do eleito ama a palavra, não a emoção da carne, não. É lógico, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele leva nós a emocionar. Mas só que o eleito de Deus, ele é revelado, ele não dá lugar somente à emoção carnal, não. Pulo, grito, essas coiseiras todas, não segura eleito, não, gente. Vamos continuar. Eles ouvirão um homem, atenderão a um apelo, entrarão na rede, mas porém não era peixe. E como tartaruga, arrastam-se de volta às suas próprias águas. Tá vendo? Não se firmam. Depois, há toda essa conversa acerca da glossolaria, supõe-se ser a evidência do batismo do Espírito Santo. Supõe. As pessoas supõem ser. É isso que o Mombrana diz. Supõe. E as pessoas pensam que estamos no meio de um grande avivamento. Oh, que avivamento! O avivamento acabou, diz o profeta. O avivamento acabou. Acabou. A América teve a sua última chance em 1957. Agora as línguas são um sinal de Deus de eminente desastre. Assim como foram quando apareceram sobre a parede no banquete de Belsazar. Não sabe você que muitos virão nos últimos dias e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, até mesmo a expulsão de demônios? E ele dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mateus 7, versículo 22 e 23. Jesus disse que eram praticantes de iniquidade. Todavia, é só você conseguir um homem que possa vir e orar pelos enfermos, fazendo surgir azeite, sangue na congregação, fazendo aparecer profecia e todo tipo de sobrenatural, e o povo se ajuntará em torno dele e jurará que ele é do Senhor. Ó, tá vendo como é que o povo está cego no tempo que nós estamos vivendo? O irmão Brana, ele pregando uma das suas mensagens, ele disse, como foi lá no tempo do Egito, que a última praga que assolou lá o Egito foi morte, no tempo que nós estamos vivendo na última era, nos últimos tempos, a última praga que ia assolar o povo também, que está assolando o povo, é a morte espiritual. O povo está tudo morrendo espiritualmente, porque estão agarrados nisso aí. É o que o profeta está falando, ó. Basta o homem ter um donzinho de cura divina e pregar e tal, o povo fala, isso aí é do Senhor. Tá vendo? E jurará que ele é do Senhor.
Mesmo que ele esteja realmente fazendo da religião um meio desonesto de ganhar dinheiro. E as pessoas não conseguem enxergar. Né? É tudo meu. Os dízimos é meu, as ofertas é minha. É tudo meu. Ué, gente. Vamos lá para a Bíblia, lá, lê a Bíblia, vê onde é que os santos do passado, os irmãos do passado, eles agiram dessa maneira. Agora, se tem o mesmo Espírito de Cristo, então eles eram para estar agindo da mesma maneira, com ganância para dinheiro, ficando rico, milionário, enquanto o povo passando fome. Eu não canso de falar essas verdades, não, é a verdade. Vamos lá para a Bíblia lá. Então o Espírito Santo mudou, então Ele mudou a sua maneira de agir, ele está aprendendo, então? Está se modernizando? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele agiu assim na vida dos pregadores do passado, homens que não se preocuparam, se importavam com dinheiro, mas sim com a salvação da alma das pessoas, se ele está nesses homens, eles eram para estar agindo da mesma maneira. E é o que o nosso profeta está dizendo aqui, ó. Fazendo da religião um meio desonesto de ganhar dinheiro e vivendo em pecado. A única resposta que eles têm é a resposta absolutamente não bíblica de bem. Ele obtém resultados. Portanto, ele deve ser de Deus. Quão terrível, quão realmente pobre no Espírito de Deus é esta era. E os pobres, indigentes, nem mesmo sabem. Misericórdia, meu Deus. Só um profeta mesmo para mostrar essas verdades para nós. Tá vendo? Pessoas pobres de espírito. Não sabem. Tá agarrado esses homens por causa de dom e jurando que são de Deus. Mesmo vendo que tá negando a palavra, pisando na palavra. Mesmo vendo que tá fazendo coisas erradas contra a palavra de Deus. É um homem de Deus. Não vão falar nada contra não. E eles colocam medo das pessoas. Falar do meu ministério, olha lá o que aconteceu com fulano, olha lá o que aconteceu com Bertano. Com coisa que... Então, nós é para viver mil maravilhas, então não pode acontecer nada com ninguém, então. Misericórdia. Gente, eu dou risada desse espírito maligno fraco aí, que fica enganando o povo dessa maneira. Colocando medo, veja o que o profeta fala aqui, quem quer que coloca medo, Olha que interessante. Veja bem se isso aqui não é a pura verdade. Mombrana tem nos mostrado que quem coloca medo nas pessoas é o diabo. O caminho de Deus feito para nós, no parágrafo 9 desta mensagem. Mombrana diz assim: após o decorrer dos cultos desta semana, tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo, a pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Se você tiver até mesmo um câncer e não temesse e cresce que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. Deus cuidaria disso. Se você estivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse, então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. Então quem coloca medo nas pessoas é Satanás. Viu? É o diabo que coloca medo nas pessoas, não é Deus não. O Espírito Santo, ele encoraja as pessoas. Os filhos de Deus, eles têm coragem de falar a verdade. Não tem medo de falar a verdade, não. Tá bom? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O diabo, ele é um fanfarrão. Ele vive colocando medo. E nós, passa o que passar, nós sabemos que Jesus Cristo falou que nós ia passar provações, privações, lutas, perseguições nessa vida. Mas tem que estar consciente disso. Seguir esta mensagem, seguir este Cristo, não é um mar de rosa. Nós sabemos disso. O nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu que nós ia ter aflição, perseguições e tantos mais. O irmão Brana diz: se o diabo está te perseguindo, é porque ele não te pegou ainda. Não? Então, se você está sendo perseguido pelo diabo, é porque ele não te pegou. Agradeça a Deus, está sendo perseguido pelo diabo mesmo. Porque é sinal que ele não te pegou ainda. E Deus está com você. Ele te dará força para vencer. Seja qual for a luta, o problema, a perseguição que vir. Continue com esta verdade. Não tenha medo de falar a verdade, não. Porque quem não quer que você fale a verdade é Satanás. E eu quero que esses homens saibam disso. E eles sabem disso. Quem coloca medo nas pessoas é o diabo.
Então, se você vive colocando medo nas pessoas aí, fique sabendo que o espírito que está em você não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Disso eu tenho certeza. É o espírito do diabo, porque o que o profeta está falando é isso aqui, mostrando para nós. Quem coloca medo nas pessoas é Satanás. A pior coisa que o diabo pode colocar nas pessoas é o medo. Que Deus vos abençoe e te encoraje a se posicionar como filho de Deus e ficar com a verdade. De onde doer, diga a verdade. Não fique com medo de nada, de ameaça de homem nenhum, não. Você tem que temer a Deus. A ele sim você tem que temer. Tem que temer a palavra de Deus. Mas homem não. Esses homens mortal, pecadores aí, lobos escondidos em pele de ovelha, não teme isso aí não. E põe isso no teu coração. Os ungidos, os pequeninos de Deus que a Bíblia fala, não são ungidos com dom para pregador, essas coisas não. Nós sabemos que tem os verdadeiros. E você saberá quem é os verdadeiros por causa da palavra. Se você vê que ele está levando o povo a crescer espiritualmente, a se preparar para o arrebatamento, pregando esta mensagem como ela é, esses homens você tem que temer de tocar na vida deles. São ungidos de Deus para isso. Mas esses fanfarrão aí, não tema não. Tema a Deus, a palavra de Deus. Ame os eleitos, ame esta mensagem. Continue amando esse profeta da mesma maneira que você sempre amou, desde quando Deus cruzou teu caminho e colocou esta mensagem diante de você. Continue amando. Não dê ouvido pelo que está acontecendo ao lado, não. Permaneça com esta mensagem da maneira que ela é. E Deus estará com você. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.